Bendito seja o teu nome. Nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é único digno de receber a nossa devoção, a nossa adoração. Te damos graças por mais uma vez estarmos aqui, com a proposta de recebermos a tua palavra, que sejamos, ó Deus, moldados, que sejamos construídos por dentro, que sejamos cada vez melhores pessoas, melhores servos, que possamos, ó Deus, compreender a tua vontade. Nos conceda, Senhor, sabedoria espiritual para conhecer a tua vontade e ser exatamente o tipo de pessoa que o Senhor deseja que nós sejamos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Deixei aqui as perguntas. A primeira pergunta é: na carta a Timóteo, Paulo escreve que os diáconos devem ser experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, podem exercer o diaconato. Quais são as três coisas? Não, essa não. Essa é de hoje. Correção. Primeira pergunta: os requisitos necessários para que alguém exerça o ministério diaconal não é com a intenção de reprovar aqueles que almejam estar nessa função. Assim sendo, qual é então o principal propósito? Positivo, é isso. Alguém diferente disso? Então, a intenção, para que alguém exerça o ministério diaconal, não é com a intenção de reprovar. Quer dizer, esse treinamento não tem a proposta de reprovar ninguém, e sim de encorajar ao crescimento. É encorajar o crescimento, mas a tua também serve. Daí? Eu vou ter alguma coisa a respeito de serviço, encorajamento de serviço. 2. Que qualificação o diácono ou diaconisa demonstra um bom senso na forma como vivem, como agem e reagem diante de cada circunstância? Sabedoria de Deus. Sabedoria, como eu expliquei, é diferente de ter conhecimento. Sabedoria é você colocar em ação aquilo que você conhece. Então, é você, diante das circunstâncias, diante das situações, agir com bom senso. Entretanto, essa sabedoria, ela vem de Deus, ela é espiritual, e ela se adquire pela intimidade com Deus. Quanto mais você tem comunhão com Deus pela palavra, mais você alcança sabedoria, né? Essa sabedoria vai desviar você do mal, ela vai te dar um norte em qualquer circunstância, e ela cresce no convívio com Deus, né? O princípio da sabedoria é o temor. Quer dizer, esse temor faz você se autofrear, né? Quer dizer, independência, né? Não é conhecer somente, é claro que passa pelo conhecimento, mas é você colocar em ação o que você conhece. Entendeu? Então, que qualificação o diácono ou diaconisa demonstra um bom senso na forma como vivem, como agem e reagem diante de cada circunstância? Sabedoria de Deus ou sabedoria espiritual? Terceira pergunta: conforme
Novo e o Novo Testamento, o diácono ocupa um lugar de autoridade, de respeito, um lugar de honrado destaque na igreja. Assim sendo, de que modo essa autoridade deve ser exercida? Essa é referência Sim? essa é referência de vida cristã. Resumidamente, é isso aí. Alguém mais colocou diferente disso? Ó, a autoridade não é imposta. Primeiro, não é impondo que você deve exercer a autoridade. A autoridade não é imposta. Por quê? Os nossos pais, os nossos irmãos, eles não são marionetes. Então, cada um tem livre-arbítrio, cada um tem uma forma de pensar. Então, quer dizer, como é que eu convenço alguém a fazer aquilo que eu considero certo pela palavra? Observe que o nosso norte, a nossa referência do que é certo ou errado é a palavra de Deus. Então, é com a palavra que eu convenço alguém. Entendeu? É com a palavra que eu levo alguém a fazer aquilo que se deseja. Então, a autoridade, ela nunca é imposta. Ó, deixa eu concluir aqui. A autoridade não é imposta, e sim alcançada com atitudes corretas diante daqueles a quem lideramos. Quer dizer, você não impõe autoridade, você se torna modelo. Entendeu? Você lidera sendo exemplo, sendo referencial de vida cristã. Carlinhos, o negócio é o seguinte: esse zangu aparece assim, aí eu fico tentado a trazer alguma coisa, porque tem coisas que você tem tempo para resolver. Sim. Mas tem coisas que eu tenho que resolver agora. Aí, olha só, aí é que entra o bom senso e a sabedoria. Existem decisões que são radicais, que são pontuais, entendeu? Agora, já outras não. E cada caso é um caso. Por isso, nós temos que ter discernimento, sabedoria para agir corretamente nas situações. Existem situações E tomar decisões. E a autoridade não é o simples de mandar. É claro que tem a ver com isso. Não é o simples de mandar, como se você fosse um déspota, um tirano. Não é isso. Então, quer dizer, a autoridade, ela é exercida especialmente pelo nosso exemplo. Então, quando as pessoas observam você fazendo, você dando a cara a tapa, elas vão se sentir estimuladas a fazerem também. Entende? Se você serve de todo o coração, se você não é só aquele que manda, mas é aquele que faz, entendeu? As pessoas vão te seguir. Eu li um livro, o título desse livro é assim: O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Muitas vezes na nossa vida, em várias áreas, nós passamos por isso. Você tem que tomar uma atitude, tem que fazer alguma coisa que você não sabe, né? Então é muito difícil. Eu estou maravilhado em parte, O Juan, ele é testemunho do nosso ensaio ontem. Foi maravilhoso, mas eu trouxe alguma coisa do que nós temos vivido aqui. E, eu fazendo umas considerações, que eu falei a minha vida muito, de coisas, muita coisa. Mas o Eduardo chegou para mim e falou mesmo. O Eduardo só tem que ver. Deixa eu ver. Acho que quando eu faço isso, o pai está vendo. Aí eu fico me perguntando, a falta de atitude muitas das vezes, você deixa um no caminho. Quando você não tem a percepção
você lidera, diaconia também tem autoridade, nos é conferida, nós ocupamos cargos de autoridade, tá certo? E quem delega isso é o pastor, mas nós veremos aqui que boa parte da nossa autoridade, ela é alcançada pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes corretas, ou seja, você sendo exemplo. É claro que você, diante de situações, você precisa tomar atitudes, entendeu? Às vezes pontuais, entendeu? Você vai liderar, você vai ordenar. É claro que você não vai mandar como se você fosse um teste. Você já está preparado até para isso. Isso. Por isso é que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, né? Para em cada situação, entendeu? Tomar a decisão correta. Amém? Capítulo 5. Eu quero ler 2 textos antes disso. O primeiro está em 1 Timóteo 3,10 e o outro, Atos 6,3. O tema desse capítulo é aprovação dos diáconos. Aprovação dos diáconos. 1 Timóteo 3,10. Diz assim: também sejam estes, isto é, os diáconos, também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Atos 6,3, a gente já aprendeu esse texto. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Amém? Por termos alguns conceitos subjetivos e às vezes elásticos, o período de aprovação do diácono tem de ser administrado com cuidado, zelo e de conformidade com o que requer a palavra de Deus. O ministério diaconal não é lugar para se colocar pessoas só para honrá-las, lugar de status, pois não se constitui um diácono por pressão, carisma ou porque o irmão é abençoado. Assim fica garantida a segurança e a credibilidade da igreja. Afinal, não se pode matar ministérios pelo fato de ter sido precipitada a ordenação de alguém. A seriedade com a qual encaramos o ministério diaconal é o que determina o grau de intensidade de sua atuação dentro da igreja e nas suas funções. Eu quero inicialmente aqui destacar 2 frases que me chamaram a atenção. A expressão "e de conformidade com o que requer a palavra de Deus". Então, todo esse período, todo esse processo, ele deve ser pautado de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que se requer a palavra de Deus. Por quê? O primeiro passo para a fé que salva, e que nos leva a crescer na caminhada como pessoa e como servo, é reconhecer que a palavra de Deus é a verdade, e essa verdade é eterna, absoluta, inegociável, infalível, e é por ela, pela palavra, que nós somos transformados para ser o tipo de homem ou mulher que Deus deseja que nós sejamos. Então, a gente parte do seguinte pressuposto: a palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa regra de fé e comportamento. É por ela que nós somos dirigidos, é por ela que nós somos moldados. Então, a Bíblia, ela não se conforma, ela não se adapta ao que você é. Muitos dizem assim: venha que Deus te aceita como você é. Deus não te aceita como você é. Deus te recebe como você está.
e na caminhada ele vai te moldando, tá certo? Então todo esse processo de seleção, treinamento, tá? Deve ser feito de conformidade com a palavra de Deus, como ela exige. Mas também não é para dizer que se não tiver ninguém aqui perfeito, está fora. É isso. Até porque nenhum de nós é ou será perfeito. Nem mesmo o apóstolo fulano de tal. Enquanto nós estivermos aqui nessa carne, nós teremos pendências. Até o dia que o Senhor volte e nos transforme completamente. Até que esse corpo seja revestido de imortalidade. Até lá, seremos imperfeitos, mas desejando e buscando a perfeição. E a outra frase é: o ministério diaconal não é lugar para se colocar pessoas só para honrá-las, lugar de status. Então, o ministério diaconal, assim como qualquer outro ministério, não é para dar destaque a alguém, não é para honrar alguém. As pessoas, elas são chamadas por Deus para servir. A nossa principal característica como filho de Deus, como pertencente ao corpo de Cristo, é o serviço. Porque o próprio Cristo, ele deu exemplo disso. Ele é a nossa maior referência disso, de servir. Ele, como Deus, deixou a sua glória e veio para servir e não para ser servido. E ele veio para servir a nós, seres humanos. Não é isso? Imagine a divindade, o Deus eterno, aquele por meio do qual tudo veio a existir, deixou a sua glória, se tornou como um de nós para nos servir, para servir ao propósito de Deus, de nos resgatar. Então ele nos deixa o exemplo. Tanto é que o nosso tema desse mês é Cristo, o consumador da nossa fé. Ou seja, o que é que eu entendo disso? Jesus Cristo, ele não é só o caminho para a salvação. Ele não é somente o nosso Salvador. Ele não é somente o caminho para a vida eterna, mas ele é o modelo na caminhada. Porque a salvação, ela decorre, ela acontece dentro de um processo. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Então, a palavra, ela deve ser aplicada em todo o processo de seleção, treinamento diaconal. Ela é a nossa base, ela é a nossa bússola. E mais ainda, em nosso caminhar cristão, ela deve ser a nossa referência máxima. O dia que você descarta a palavra de Deus, o dia que você não considera a palavra de Deus como verdade absoluta, como regra de fé e prática, você deixa de ser cristão. A sua vida começa a desandar. Porque a verdade de Deus, ela é absoluta, eterna e imutável. Por mais que você não queira aceitar, ela continua sendo. Independe do fato de alguém acreditar nisso ou não. Independe do fato de alguém aceitar isso ou não. Ela é o que é e ponto final. E no final, todos os homens serão julgados por ela. É isso? Quem crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Primeiro ponto: o que é aprovação diaconal? A aprovação diaconal é um tempo de treinamento, de ensino na vida do candidato a esse ministério. É um período de preparo e confronto da vontade com a prática dos ofícios que a palavra de Deus nos desafia. Durante essa avaliação, o objetivo é aferir se a pessoa reúne ou não os requisitos básicos para exercer
esse ministério. Claro que muitos vão aprender fazendo, mas é preciso ver se há um coração ensinável, disposição para mudanças e desejo de fazer o certo. Eu li aqui esse texto, 1 Timóteo 3,10, e diz assim: também sejam estes primeiramente experimentados. O que significa a palavra experimentado? Experimentado pode ser entendido como algo provado, como algo que passou pelo teste, como algo que passou pela prova. Tá certo? Também estes sejam primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. A palavra irrepreensível, dependendo do seu contexto, ela pode ter sentidos diferentes. Por exemplo, quando você encontra, quando você lê que os caminhos de Deus são irrepreensíveis, o que é que você entende? Os caminhos de Deus são perfeitos. Mas quando essa palavra é usada para se referir ao ser humano, não traz esse sentido, porque nós não somos perfeitos. Mas a palavra irrepreensível significa, basicamente, aquele que não dá margem para ser censurado. E aí, nesse parágrafo aqui que eu li, eu observo três coisas que são observadas na vida de alguém irrepreensível. Primeiro, coração ensinável. O que é um coração ensinável? Está aberto a aprender. É uma pessoa maleável. Não é aquela pessoa que empina o nariz e diz: já sei de tudo, ninguém tem nada para ensinar. Mas é uma pessoa que está aberta, que é flexível, maleável. E nenhum de nós chegará ou chegou nesse ponto de dizer: já sei de tudo. Porque quanto mais sei, menos eu sei. Quanto mais eu aprendo, mais eu preciso aprender. Então, a primeira coisa observável é uma pessoa irrepreensível, é um coração ensinável. Está aqui no texto. 2. Disposição para mudanças. Isto é, devemos estar sempre buscando mudanças. E a vida cristã é isso. A vida cristã é um constante mudar. O dia que eu paro de desejar mudar, eu começo a cair. Eu paraliso. Eu fico estagnado. Então, uma característica de alguém que seja irrepreensível, disposição para a mudança. E nós estamos em constante mudança. Não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então nós devemos sempre desejar isso, esta mudança. Por mais que eu tenha galgado na minha vida espiritual, eu sempre vou precisar crescer. E eu devo ser como aquela criança que o apóstolo Pedro diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Você vê, em todo momento nós estamos crescendo para a salvação, porque salvação é tanto um ato instantâneo quanto um processo. Nós estamos em um processo de salvação, sendo a cada dia transformados, libertos, curados por dentro, crescendo espiritualmente. E a terceira coisa observável em alguém irrepreensível
é o desejo de fazer o certo. Entendeu? É o desejo de fazer o que é certo. E fazer o que é certo, ou fazer boas coisas, deve sempre estar acompanhado ou impulsionado por uma motivação certa. Porque eu posso ter uma boa ação, tá certo? E as pessoas, elas podem ver isso, uma boa ação, mas o que é mais importante mesmo é uma boa motivação, é uma motivação certa. A minha boa ação, ela deve ser impulsionada por uma motivação correta. O meu coração deve ser correto. Entende? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, para serem vistos por ele. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai Celestial. Isto é, não faça o que é certo, o que é bom, para ser reconhecido, para ser visto. Isso fala de motivação. Então, eu preciso sempre, no meu caminhar cristão, desejar sempre fazer o que é certo, mas muito mais, ter a motivação correta. A minha motivação deve estar em Deus. E é por isso que eu, desde já há algum tempo, eu oro para que Deus opere em mim motivação certa. Opere em mim o querer, o desejar e o fazer segundo a sua boa vontade. Porque boas obras, elas têm origem em Deus. Efésios 2:10. Somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. De onde tem origem, ou deve ter origem, as nossas boas obras? Em Deus. Entendeu? Mas é pela comunhão com Deus, é pelo viver diário com Deus, que eu sou habilitado a fazer as boas obras que Ele preparou. Porque alguém pode ter uma boa obra, mas vá-se saber qual é a motivação daquela pessoa. Se você der uma esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Quando você orar, não queira holofote. Entra no teu quarto e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Isso fala de motivação. Da minha motivação. Por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu me empenho tanto para fazer o certo? Para eu ser visto pelos homens? Para eu ser recompensado? A minha motivação não está certa. A minha boa ação pode ser até boa para os homens, para Deus não. Essa aprovação é necessária por vários motivos. Primeiro, os diáconos terão a legalidade e a autoridade necessária para desempenhar seu chamado. No reino do Espírito, você é respeitado se há realmente uma realidade de vida e não apenas aparências. Isto é, você precisa refletir aquilo que você é exatamente. Amém? 2. Dar aos diáconos a oportunidade de conhecerem e serem conhecidos e reconhecidos. A autoridade e respeito diaconal vem 50% da liderança e os outros 50% são conquistados mediante o procedimento coerente com a função e chamado para esse ministério. Então, foi o que eu disse anteriormente. A autoridade que nós recebemos, que nós temos, e o respeito diaconal, ela vem de duas fontes. Primeiro, da liderança. O pastor nos escolheu, o pastor nos colocou em um processo de aprendizado,
Tá certo? Quer dizer, ele nos confere isso. Tá certo? Só que a outra parte vem através de quê? Do nosso comportamento exemplar, de acordo com a função. Tá certo? A diaconia, e o nome já diz, significa serviço. Então, quer dizer, eu preciso ter uma vida coerente com a minha função, de acordo com a palavra de Deus. Isso vai te dar respaldo. Eu tenho muito mais respaldo, nota a mesma coisa, eu tenho muito mais respaldo sendo referencial de vida cristã do que propriamente a autoridade que me foi conferida pelo pastor. Eu vou repetir. Nós temos muito mais respaldo na questão de autoridade pelo nosso comportamento do que propriamente pela autoridade que nos foi conferida. Então, cada dia, com a sua conduta exemplar, mostrando-se respeitado, homens e mulheres de boa reputação, nós vamos conquistando respeito e autoridade diaconal. 3. Surgirá a oportunidade de mostrarem a sua realidade de vida, pois cada pessoa é respeitada espiritualmente de acordo com a realidade de sua vida. 4. Dar aos diáconos experiência para o ministério. A 3. Surgirá a oportunidade de mostrar a sua realidade de vida, pois cada pessoa é respeitada espiritualmente de acordo com a realidade de sua vida. Ou seja, aquilo que você demonstra, tá certo? É o que vai determinar esse angariar de respeito das pessoas. Entendeu? Ou seja, conhece-se a árvore pelos seus frutos. Como é que alguém define se uma árvore é boa ou má? Pelos seus frutos. Então, pelo seu comportamento, as pessoas elas vão julgar. E julgar não está errado, porque nós julgamos o tempo todo. Certo? A gente entra aqui e aí observa, poxa, esse ambiente está limpo, cheiroso, você está julgando. Está certo? Um ambiente cheiroso, limpo. Ou então, poxa, aquela irmã ali, está muito bem. Isso é julgar. Agora, o que não é lícito é o julgamento injusto. Não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O julgamento errado é aquele em que você se coloca no lugar de Deus. Deus é o único juiz. Esse lugar eu não posso ocupar. Tá certo? Mas estamos julgando o tempo todo. E no texto, eu acho que é Mateus 7, que diz: não julgueis para que não sejais julgados. No contexto diz: acautelai-vos dos falsos profetas. O que é isso? Julgamento. Como é que eu vou ter cuidado com os falsos obreiros? Analisando o comportamento deles. E isso é o quê? Julgamento. Quinto. Quarto. Dar aos diáconos experiência para o ministério. Antes de ser aprovado, é muito bom que a experiência já tenha acontecido, para não haver depois frustrações e decepções com o chamado de Deus. Quinto, verão a oportunidade de se conhecerem bem diante de cada situação que vão enfrentar dentro deste ministério. Nós achamos que nos conhecemos bem, porém, quando estamos diante de algumas situações difíceis, podemos ter reações que nunca pensávamos ter e somos repreendidos por nós mesmos. Por isso, precisamos nos conhecer bem
diante das pressões que este ministério enfrenta periodicamente. Então, esse treinamento é para isso, é para você se conhecer, tá certo? Diante das pressões que podem surgir. Agora, grave bem isso, o nosso serviço, muito embora seja feito para beneficiar pessoas, ele deve ser feito para Deus, tá certo? Ou seja, nós devemos agir como se servindo ao Senhor de todo o coração e não aos homens. Quer dizer, muda coisa. Quando você faz para Deus, muda muita coisa. Quando você faz o serviço tendo em vista Deus, você não busca reconhecimento dos homens. Porque se você buscar reconhecimento dos homens, você pode ficar frustrado. Por quê? Somos ingratos. Nem sempre reconhecemos o valor do outro. E aí você vai ficar frustrado. Então, o nosso serviço, o nosso agir, deve ter esse foco. Deus, estou fazendo para Deus. E faça de todo o seu coração. Porque a recompensa virá dele, vem dele. Seis, dar aos diáconos o treinamento necessário para desempenharem bem as funções diaconais. Não podemos cobrar das pessoas que façam bem aquilo que nem foi ensinado. Por isso, os diáconos precisam ser bem treinados. A experimentação não é feita por meio de testes ou provas. Não é um cargo que está sendo preenchido, mas uma função que está sendo ensinada. Ou seja, isso aqui não é um concurso. Vocês não estão fazendo um concurso para Petrobras, SEDAI, nada disso. Vocês estão sendo treinados para exercer o serviço na casa do Senhor. Muito embora seja algo natural, seja algo concernente às coisas materiais, mas exige-se, e nós vemos isso, exige-se uma condição espiritual. Não quer dizer que as pessoas têm que ser aprovadas antes de fazer, mas elas serão aprovadas fazendo. Essa avaliação é feita por meio de acompanhamento da liderança da igreja. Então vocês foram escolhidos, vocês foram observados e estão sendo treinados aqui. A aprovação diaconal é a oportunidade que a igreja tem de conhecer a vida daqueles que vão servir e para eles serem vistos também por todos que passarem pela igreja. Os diáconos são uma espécie de cartão de visitas da igreja local. Não é Deus que precisa conhecer o candidato, afinal, Deus já o conhece muito bem. Esse tempo para a aprovação é muito especial para o próprio diácono, para que ele mesmo se conheça diante das situações que será submetido por estar na função de servir. Então, esse tempo aqui é um tempo de experimentação, é um tempo de treinamento para o que vem depois. Nesse período, o candidato vai descobrir que ser um diácono não é ter um cargo, e sim um encargo. Quer dizer, você não está aqui concorrendo para ter um destaque, para ter uma visibilidade, mas para exercer um serviço. Na vida cristã, todo mundo tem que ser provado para ser aprovado. Isso é saudável para seu ministério, para seu chamado, para o propósito de Deus em sua vida. O ministério diaconal é um lugar que Deus usará para gerar crescimento na vida de todo cristão que se envolver com este tão nobre trabalho. Todos aqueles que querem ser líderes na igreja deveriam passar pelo ministério diaconal, nem que fosse pelo tempo, pois com certeza ensinaria a muitos sobre o servir a Deus servindo aos homens. Observe, servir a Deus servindo aos homens. Qualquer ministério, não é só diaconal, qualquer ministério, pastoral,
evangelístico, de mestre, é servir a Deus, servir ao outro. Como um dos objetivos do diaconato é também ensinar, o apóstolo Paulo, em Efésios 4:12, nos mostrou que o diácono não é um ser perfeito, sem erros, mas alguém que está dentro de um processo de ensino. Como vou corrigir o que está errado se não conhecer a mim mesmo? Como a igreja vai me corrigir se não vier a me conhecer? Como virá a conhecer-me se não houver um tempo de aprovação? Então, vocês estão aqui porque vocês foram observados e foi visto em vocês algumas características que são requisitos para se exercer esse serviço. Então, vocês agora estão sendo treinados. Estão passando por um processo de experimentação até a aprovação. O tempo de aprovação não é só para experimentação ou para teste. Não é para ver se você quer ou não ser diácono, mas um aprendizado intensivo de vida. Isto é, isso aqui, até porque o tempo é muito curto, não é para torná-los perfeitos. Ao término desse aprendizado, desse treinamento, vocês não serão perfeitos, mas vocês agora terão material, tá certo? Vocês entendem agora que vocês estão dentro de um processo de transformação. E o que nós precisamos ter é disposição constante para a mudança, um desejo de sempre fazer o que é certo, e de ter um coração malhado, ensinado. Aprende-se muito mais nessas experimentações e situações, porque se aprende fazendo, executando e realizando. Então, vocês vão aprender fazendo. Amém? A gente aprende a fazer fazendo, praticando, executando, melhorando. E a prática, ela traz a perfeição. Quanto mais você faz, mais você vai se aperfeiçoar. 2. Em que consiste a aprovação do diácono? O tempo de aprovação dos diáconos consiste na aferição de pelo menos 4 pontos-chave. Então aqui nós temos 4 pontos-chave. Primeiro, provação espiritual, provação moral, provação social e provação vocacional. Provação espiritual. O diaconato não é a realização de funções apenas naturais. Quer dizer, diácono não é para pregar, muito embora você possa pregar. Diácono não é para ensinar, mas você pode ensinar. O diaconato é a diaconia das mesas. Atos 6, o que é que nós temos ali? Nós temos a divisão de 2 ofícios: a diaconia das mesas e a diaconia da palavra. O diaconato é a diaconia das mesas. Surgiu o diaconato para aliviar o ministério pastoral. Então, nós somos assistentes diretos do pastor, entendeu? Ajudando, dando suporte para que ele tenha tempo para se dedicar à palavra e à oração. Então, o diaconato é a diaconia das mesas que diz respeito a questões naturais, administrativas, materiais. Mas você pode ser cantor, você pode cantar, você pode pregar, mas este não é o teu ofício como diácono. O diaconato não é a realização de funções apenas naturais, pois o espiritual é muito mais importante. Na verdade, tudo que se for fazer no natural será o resultado do espiritual. Por
por isso essa parte espiritual é de suma importância. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Ser cheio do Espírito Santo é demonstrar isso dia a dia. Amém? Então, o diaconato é a diaconia das mesas, isto é, realizar serviço no campo natural ou material. Porém, vai depender muito da nossa condição espiritual. O nosso bem servir, o nosso serviço, o nosso bem servir, depende do que nós somos espiritualmente. Por que é que se exige, para se estar nessa função, ser cheio do Espírito Santo? Se é uma função natural, se é algo ligado à administração, é porque a condição espiritual é muito mais importante. E para ser cheio do Espírito Santo, só pode ser salvo. Por quê? Se não houvesse essa condição, ou se não houvesse esse requisito, qualquer um podia ser. Até mesmo alguém lá fora que não é crente. Podia ser. Mas ser cheio do Espírito Santo só pode ser quem é salvo. Então, a condição espiritual é muito mais importante do que o exercício em si. Então, eu preciso estar bem espiritualmente para que isso se reflita no meu serviço. Por isso, esse requisito de ser cheio do Espírito Santo. Amém? 2. Provação moral. Como é a vida particular do candidato? Ele cumpre seus compromissos ou vive de passar as pessoas para trás de mentiras e falhas que atingem a moral de um homem? Ter um bom testemunho é imprescindível para os diáconos, pois eles serão exemplos para os demais. Isso fala de boa reputação. Isso fala de ser respeitável, de ser alguém em que se possa confiar. Então, melhor ou mais importante do que a habilidade para fazer o serviço, observe bem isso, muito mais importante do que a capacidade para desempenhar o serviço é a integridade moral. Certo? Isso fala de boa reputação. Não adianta você ter talentos, ter capacidade para exercer serviço e ser desonesto, desleal, ser alguém em quem não se pode confiar. Então, quer dizer, eu preciso cuidar da minha vida moral, da minha integridade moral. Eu posso ter talentos espirituais, eu posso falar em línguas, eu posso profetizar, eu posso ter dons espirituais, mas se eu me descuidar da minha vida moral, do meu caráter, não vale de nada. Então, quer dizer, mais importante, na verdade, é o fruto do Espírito. Então, eu preciso ter atenção com relação a isso. Se preocupar com a sua moral. Exatamente. Ser uma pessoa respeitada, não ser alguém que fomente uma fofoca. Ou seja, nós somos pacificadores e não incendiadores. Tá certo? Então, isso fala de boa reputação ou integridade moral. Provação social. É preciso que o diácono saiba conviver com pessoas de vários níveis sociais dentro da igreja. É preciso ver como os candidatos vão se relacionar com os membros da igreja e da família de Deus. Aquele que não sabe como viver com os seus irmãos em Cristo, seus semelhantes, é porque tem problema. Os diáconos são responsáveis por gerar um bom ambiente social de convivência agradável no meio da igreja. Isto é, ser tolerante,
paciente, tratado. Agora, ser tolerante não é ser conivente. Eu posso tolerar o meu irmão, tá certo? Eu posso tolerar o meu irmão no sentido de apaziguar, não criar conflitos, mas eu não posso ser conivente com os outros. Tá? Tolerância é uma coisa, conivência é outra coisa. Então, eu preciso ter esse ambiente agradável com o meu irmão nas relações interpessoais. Tá certo? E por último, o tempo já terminou, mas eu acho que eu tenho ali mais uns 10 minutinhos. Provação vocacional. O ministério diaconal, na verdade, olha só, o ministério diaconal, na verdade, é base para qualquer outro chamado específico, pois o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que a principal função dos homens e mulheres de Deus é servir uns aos outros. Então, se eu tenho chamado pastoral, ou para qualquer outro ministério, evangelista, mestre, tudo é servir. Tudo é servir. Seria bom que eu passasse pelo ministério diaconal, porque ali está a base do que é serviço. É claro que todos eles consistem nisso, em servir. Somos servos uns dos outros. Ministério é isso. Pastor não é para ter regalia, não é para ser um homem destacado, ele não é alguém que é superior. Ele está ali imbuído de autoridade divina para servir ao corpo, para servir a Deus. Então, esse serviço, em suma, é um serviço a Deus prestado aos homens. E o ministério diaconal, ele serve de base para qualquer outro ministério. As maiores expressões de amor estão em servir. Então, cargos de liderança dentro da igreja, ou chamados missionários ou pastorais, devem ser pautados no servir. Jesus Cristo deixou seu lugar de rei de reis para vir servir aos homens. Olha que coisa interessante. Jesus Cristo deixou seu lugar de rei de reis para vir servir aos homens. Estar no diaconato é a prova de que você realmente tem um chamado para qualquer área. Isto é, se você desempenha bem o seu diaconato, você tem gabarito, você tem pedigree para exercer qualquer outro chamado. Entendeu? Isso mais uma vez depois. Pode ser um chamado para a música, crianças, jovens, pastores, teatro, dança, casais, pregador, médico, profeta ou intercessor. Não importa, pois na casa de Deus, qualquer que seja o seu chamado, a base dele é servir e não viver para ser servido. Isto é, não importa o que se faça, cantar, pregar, ensinar, dançar, não importa. A proposta é servir, não ser servido. Isso fala de, não só de agir corretamente, mas de ter uma motivação correta. Por que eu estou aqui pensando? Será que eu faria isto com todo empenho se tivesse apenas 4 pessoas? Será que eu cantaria tão bem como eu estou fazendo hoje com 500 pessoas se tivesse apenas 2 pessoas? Entendeu? Porque há pessoas que, por exemplo, não cantam, não pregam, a não ser que tenha, no mínimo, 100 pessoas. Daí você pode perceber a motivação dela. Se ela só canta, só prega, se
pessoas, ela não está querendo servir, ela está querendo ser servida. Ela está buscando visibilidade. Então, quer dizer, essa questão é uma coisa que nós temos que estar sempre examinando, fazendo sempre esse autoexame. Por que é que eu faço isso? Por que é que eu estou aqui? Eu estou aqui para agradar o pastor? Eu estou aqui para agradar o irmão A, o irmão B? Ou eu estou aqui para agradar a Deus? Ou eu estou aqui com a motivação certa? Ou eu estou aqui pela fé? Ou eu estou sendo motivado pelo amor, pelo certo? Então isso, nós temos que ter sempre isso em mente e fazer sempre essa introspecção. Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu faço isso? Isso nos mostra que o tempo de provação é para ajudar a pessoa a se qualificar melhor no exercício do diaconato. Isto é, esse discipulado, esse treinamento, não é para reprovar vocês, mas é para ajudar vocês a se qualificar. E vocês não vão sair daqui perfeitos, mas vocês vão crescer, vocês serão aperfeiçoados no decurso do exercício desse ofício. Isso nos mostra que o tempo de provação é para ajudar a pessoa a se qualificar melhor no exercício do diaconato. O tempo de provação para o diácono não pode ter caprichos humanos, não deve ser para humilhar ou constranger. Pelo contrário, esse é um tempo de muita distinção para todos, tanto para a liderança como para aqueles que são candidatos ao diaconato. Tudo isso para que ninguém seja desconsiderado diante dos demais pelo fato de não ter condição para desempenhar essa tão sublime missão. O tempo de provação, na verdade, é um período para dar segurança a todos sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, isso aqui é para cientificar vocês do que representa o serviço de diaconato. E qualquer outro serviço, qualquer outro ministério. Quer dizer, a nossa ideia, a nossa motivação deve ser sempre essa: buscar glorificar o nome do Senhor, buscar fazer qualquer coisa. Estou lavando o chão, lavo para o Senhor. Estou lavando louça, estou lavando para o Senhor. É claro que eu vou beneficiar os meus irmãos, mas eu estou fazendo para o Senhor. Eu nunca ficarei frustrado. Quando eu faço qualquer serviço para Deus, eu nunca ficarei decepcionado. Por quê? Porque o meu foco é Deus. E Deus, Ele nunca vai falhar em recompensar. Deus, Ele é expert em recompensar. Agora, se eu faço para ter visibilidade, se eu faço para ter reconhecimento de A ou B, eu posso ser frustrado. E se eu for reconhecido, eu já ganhei a minha recompensa. E essa recompensa é humana, é temporal. Agora, a recompensa que vem de Deus, ela é eterna. Guardai-vos de exercer a vossa justiça, o vosso bom serviço, o vosso bom agir diante dos homens, para terem visibilidade, para serem vistos por Ele. De outra sorte, não tereis recompensa junto do vosso Pai Celeste. Então, se eu faço para os outros, para ser visto, eu perdi a maior recompensa. E para terminar, então, 1 Timóteo 3,13. Diz assim: os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Preeminência é lugar de destaque.
lugar de excelência. Os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência. Isto é, não é que você desempenha, não é porque você faz para alcançar. Quer dizer, esse lugar de preeminência, esse lugar de destaque, ele vem do Senhor. Então, quer dizer, deixa que esse reconhecimento venha de Deus. Deixa que essa posição destacada venha de Deus. Os que se humilham serão exaltados. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, e Ele, a seu tempo, vos exaltará. Então, aqueles que exercem bem o diaconato alcançam do Senhor um lugar de excelência. Se você desempenha bem o seu serviço diaconal, Deus pode te chamar para outra coisa, pastoral, para outra coisa. Amém? Vamos lá agora, 4 perguntinhas. Vamos lá, 4 perguntas. Primeiro, na carta a Timóteo, Paulo escreve que os diáconos devem ser experimentados. Na carta a Timóteo, Paulo escreve que os diáconos devem ser experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, poderiam exercer o diaconato. Repetindo, na carta a Timóteo, Paulo escreve que os diáconos devem ser experimentados. E se mostrarem irrepreensíveis, poderiam exercer o diaconato. Quais são as três coisas que se observam em alguém irrepreensível? Quais são as três coisas que se observam? Quais são as três coisas que se observam em alguém irrepreensível? Repetindo aqui, na carta a Timóteo, Paulo escreve que os diáconos devem ser experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, poderiam exercer o diaconato. Quais são as três coisas que se observam em alguém irrepreensível? Segundo, qual ponto-chave na provação diaconal? Qual ponto-chave na aprovação diaconal que é mais importante do que realizar funções naturais? Qual ponto-chave? Qual ponto-chave na aprovação diaconal que é mais importante do que realizar funções naturais? Copiado? 3. O que é mais importante? O que é mais importante? Ter dons espirituais. O que é mais importante? Ter dons espirituais, ter habilidades naturais. O que é mais importante? Ter dons espirituais, ter habilidades naturais, de modo que o serviço seja bem feito, ter habilidades naturais, de modo que o serviço seja bem feito,
ou ter integridade de caráter? Essa é fácil demais. Repetindo, o que é mais importante? Ter dons espirituais, ter habilidades naturais, de modo que o serviço seja bem feito, ou ter integridade de caráter? Copiado? Última pergunta. Serviço Bem feito, ou ter integridade de caráter? Última pergunta. Quais são os 4 pontos chaves? Quais são os 4 pontos chaves que consistem? Quais são os 4 pontos chaves que consistem na aferição do tempo de aprovação diaconal? Quais são os 4 pontos chaves que consistem na aferição do tempo de aprovação diaconal? Copiar? Na aferição do tempo de aprovação diaconal. Ok? Até a próxima então. Até a próxima sábado. Vamos pedir para ela para orar. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, amém?